Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de revisão, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Guerra, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje vamos revisar juntos os principais conteúdos que você precisa dominar. Vamos aprender? Estratégias de leitura. Com certeza vocês já sabem o que são isso, hein? Mas e aí? Qual é o conceito? Isso mesmo, são técnicas e procedimentos que os leitores usam para compreender, interpretar e analisar textos. Envolve antecipação de sentidos, inferência e localização de informações, entre outras coisinhas por aí, né? Algumas estratégias são antecipação. Significa o quê? Que antes de ler o texto, por exemplo, sobre o aquecimento global, o aluno ativa conhecimentos prévios sobre o tema. Também temos a inferência. Por exemplo, ao ler, João estava ensopado quando entrou. O aluno infere que estava chovendo, obviamente. Também temos skimming, ou seja, uma leitura rápida. É ler um texto jornalístico apenas para entender a ideia principal. A gente não se aprofunda. Também temos o scanning, que ou seja, uma leitura pontual. Ou seja, ali naquele texto você vai procurar a data de um evento ou o nome de um personagem. Também temos apreciação e réplica, que vimos bastante durante esse bimestre, não é mesmo? Refere-se à resposta do leitor ao texto, seja emocional, crítica ou argumentativa. Envolve gostar, não gostar, concordar ou discordar e ser capaz de justificar seu ponto de vista. Por exemplo, após ler uma fábula, o aluno diz: achei injusto o que aconteceu com o personagem, porque... Também temos um texto de opinião, em que o estudante escreve uma réplica, dizendo: discordo do autor, pois os dados mostram que... alguma coisa por aí. Também esse bimestre nós vimos bastante reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido. Eita, que conteúdo complexo, mas nem é tanto assim, né? Significa compreender como o texto é organizado e constituído. Dentro desse texto podemos ter, ou melhor, teremos com certeza coesão, coerência, pontuação. Também alguns podem ser usados o quê? Figuras de linguagem, entre outras coisinhas por aí. Pode ser usadas imagens, cores, sons, gráficos, vídeos e outros elementos multissemióticos que justamente vão afetar o sentido e o significado que aquele texto está pretendendo passar, hein? Por exemplo, entender que a repetição de palavras pode dar uma ênfase. Por exemplo, ninguém ouviu. Percebe como uma imagem publicitária reforça também a ideia do texto, com cores fortes e também um personagem sorridente. Já vai dar um outro sentido. Além disso, podemos identificar como o uso do modo imperativo em uma propaganda. Por exemplo, compre agora. Vai criar um efeito de urgência. Esse bimestre também estudamos reconstrução das condições de produção, circulação e recepção. Refere-se ao entendimento de quem produziu o texto, para quem, quando, onde e com qual objetivo. Também envolve pensar como diferentes leitores reagem ao mesmo texto. Por exemplo, um artigo de opinião publicado em 2020, no auge da pandemia, tem um contexto muito específico que influencia seu conteúdo. Já uma carta escrita por um escravizado lá no século XIX será lida de forma diferente hoje do que foi lá naquela época. Também vimos esse bimestre variação linguística, que nada mais é do que o estudo das diferentes formas da língua, considerando fatores como região, classe social, idade, situação de comunicação e grupo social. Por exemplo, vou falar a mesma coisa, só que de forma diferente, e vamos ver se vocês conseguem perceber mais ou menos em qual região do Brasil é falado isso, beleza? Vamos lá. Tu vais.
Que região do Brasil costuma falar mais isso? Justamente o Sul, enquanto outra região fala você vai, que é mais comum no Sudeste, certo? Deu para entender? Um outro exemplo, nós fomos no mercado, é uma variação popular, certo? Mas já nós fomos ao mercado, já é o quê? Uma norma um pouco mais padrão. Deu para entender? Também temos o que, pessoal? O uso de gírias, como por exemplo, tá ligado, mano, top e outros por aí que vocês conhecem, não é mesmo? Estamos quase finalizando, calma, respire, é muito conteúdo, eu sei, mas vamos dar conta. Também vimos morfossintaxe, que nada mais é do que o estudo da forma, ou seja, a morfologia e a função, que é a sintaxe, das palavras dentro de uma frase. Inclui o quê? Classes gramaticais, funções sintáticas, concordância, regência, colocação pronominal, entre outros. Exemplo agora morfológico, beleza? Na palavra casinhas, vamos destrinchar essa palavra aí. Nós temos casa, que é o radical, inha, que é o quê? Sufixo ou prefixo? Sufixo, porque vem depois do radical. E temos esse S isolado aí, que é o indicativo de plural. Viu só como uma palavrinha só tem tanta coisa que compõe? Mas agora vamos ver uma frase, ou seja, já no ramo da sintaxe. A frase é: a professora explicou a matéria. Beleza. A professora é quem? O sujeito, porque é quem praticou alguma ação. Agora temos explicou, que é um verbo. Eu explico, tu explicas, que justamente é a ação que a professora fez. Beleza? E temos a matéria, que é o objeto direto. Beleza? É fácil, gente. Também temos um sentido de concordância na frase. Os meninos estavam animados. Já vimos bastante coisa até aqui, não é mesmo? Mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. Veja o cartaz publicitário. Black Friday, até 60% off. Encontre as melhores ofertas e faça suas compras de fim de ano. Aproveite! E também aqui nós temos um site. O uso de letras grandes e cores chamativas tem o objetivo de: letra A, informar sobre o preço dos produtos. Letra B, criar um clima calmo e reflexivo. Letra C, transmitir emoção e chamar atenção. Ou letra D, ensinar uma regra gramatical. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra C,
transmitir emoção e chamar a atenção. A combinação entre texto e imagem, ou seja, aquelas cores fortes, letras grandes, é um recurso multissemiótico que tem como efeito causar urgência e atrair o olhar do público. Questão 2. Assinale a alternativa que mostra uma variação regional da língua portuguesa. Letra A. Nós vamos ao cinema. Letra B. Cê tá me entendendo? Letra C. Você vai na festa, uai? Letra D. Eles foram estudar. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra C. Você vai na festa, uai? Essa frase usa o "se", ou seja, uma forma regional de dizer você, e também uai, uma interjeição típica de Minas Gerais. Isso mostra uma variação regional. Questão 3. Leia o trecho a seguir. Ana chegou em casa molhada dos pés à cabeça, com a sombrinha quebrada nas mãos. Com base no texto, o que provavelmente aconteceu com Ana? Letra A. Ela tomou banho antes de chegar em casa. Letra B. Ela pegou chuva. Letra C. Ela caiu na piscina. Ou letra D. Ela se molhou propositalmente. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem.
Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra B. Ela pegou chuva. Mesmo que o texto não diga estava chovendo, a estratégia de inferência ajuda o leitor a perceber que a sombrinha quebrada e o fato dela estar toda molhada indica que ela pegou chuva, obviamente. Passamos pelas questões, agora é o momento de resumir as lições, o que aprendi hoje. Hoje nós revisamos o que são estratégias de leitura, que são as formas de ler um texto com mais atenção e inteligência, entendendo o que ele quer dizer mesmo quando não está tudo escrito diretamente. Apreciação e réplica é quando o aluno dá sua opinião sobre o que ele leu e também responde ao texto, concordando ou discordando ou até acrescentando algo. Vimos também reconstrução da textualidade e efeitos de sentido, que nada mais é do que entender como o texto foi montado, que vai incluir pontuação, repetição de palavras, organização das frases e também como as imagens, sons ou vídeos ajudam a passar uma mensagem. Também vimos condições de produção, circulação e recepção, que nada mais é do que entender quem fez o texto, por que ele fez, para quem e quando ele foi feito. Isso ajuda a entender melhor a mensagem. A variação linguística é perceber que a língua muda dependendo da região, da idade, da circulação e também do grupo de pessoas. E para finalizar, também vimos qual conteúdo? Morfossintaxe, que é justamente estudar como as palavras são formadas e como funcionam dentro de uma frase. Curtiu a aula de hoje? Então que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou pelo QR Code que está na sua tela. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo complementar que preparamos especialmente para você. Vem muita coisa boa por aí para reforçar e expandir o seu aprendizado. Até a próxima!